continuar falando sobre lógica de programação, continuar com os nossos estudos. Galera, e aí o que nós precisamos, né, relembrar? Vocês têm percebido que nas aulas de lógica, principalmente daqui para frente é um pouco mais, nós vamos ter bastante exercício, tá? Então, tem muito exercício. E por que tem muito exercício? Porque a única maneira de vocês pegarem o jeito, a única maneira de vocês aprenderem é vocês fazendo exercício, principalmente em lógica, tá? Então, principalmente nessa primeira parte, onde a gente vai ter lógica de programação, o único jeito de pegar o jeito da lógica, de você ir pegando e começando a melhorar, é você fazendo ali os exercícios, tá? Outra coisa, vocês sabem aí, estamos ainda naquela fase mais complicada, né, pessoal? Estamos ainda naquela fase mais complicada aí do nosso... desde quando começou, né, esse período que nós estamos passando, então, foi prorrogado, tá, gente? Até o dia 14, até o dia 11, perdão. Então, tem aí mais 2 semanas, pelo menos, né? Então, nesse período, nossas aulas online continuarão sendo 2 horas, então continuarão sendo das 16 às 18, tá? É bom, dá para falar com mais calma. Eu falei que principalmente quando a gente estiver tendo aula de lógica, né, é muito bom que tenha um período maior para que a gente possa fazer as coisas aí, tá? Bom, continuando então, pessoal. Continuando aí nas nossas estruturas. Na aula passada, né, nós começamos a falar sobre lógica, e uma das coisas que nós vamos falar, sem ser... Hoje e nas próximas 2 aulas vamos falar especificamente de lógica, mas nós vamos usar bastante essa placa aí. Ela chama protoboard, ou placa de circuito, placa de contatos, né? E ela, no que ela vai nos auxiliar, pessoal? Ela vai nos auxiliar principalmente quando nós formos aí fazer nossas criações dentro do Arduino, porque facilita muito a parte de programação. É bem por isso, tá? Bom, e primeiro de tudo, na aula, nós vamos continuar o nosso estudo de lógica. E aí, o que a gente precisa entender? O que vai facilitar a nossa vida, a lógica, né? Ela vai nos auxiliar, principalmente quando, a partir da aula que vem, que nós vamos usar bastante o Visual G, vai nos auxiliar muito a ter um entendimento de como se programa. Então, ter um entendimento de como se programa é muito, muito bom, assim, né? Porque é bem difícil começar a programar. Assim, pessoal, uma das coisas que a gente tem que ter em mente, né, que vocês têm que ter bastante em mente, é que para aprender a programar, você precisa ir fazendo testes. Então, toda vez... Essa primeira parte é bem simples, a gente repete bastante coisa, mas é para que vocês consigam entender o que nós estamos falando. Então, para que vocês tenham um entendimento melhor do que eu estou falando, por isso que tem essas repetições todas, tá? Então, é para que vocês consigam aprender cada vez mais, cada vez melhor, tá? E também eu já falei para vocês, o microcontrolador, né? Principalmente esse pedaço aí. Esse aí, pessoal, é o processador. Então, igual eu já falei para vocês algumas vezes, né? O nosso Arduino, ele é um computador. Então, se você pegar cada pedacinho dele lá, placa-mãe, ele tem placa-mãe, né? É uma placa, né? Ele tem processador, ele tem memória, ele tem energia, tudo isso conectado a ele, tá bom? Então, quando você vê ali o seu Arduinozinho, ele é um computador perfeitamente, tá? Bom, e o nosso software, a nossa IDE, ou o nosso ambiente de programação, onde nós vamos programar o nosso Arduino, vocês vão notar
que ele é bem simplesinho, tá? Então, ele é bem simples, a gente já utilizou ele lá no nosso Tinkercad, né? Dá para notar que ele é bem simples de uso, né? Então, o que é ser bem simples de uso, né, pessoal? É você não ter tantas opções assim, né? Principalmente quando nós trabalhamos com linguagens que são mais voltadas para a área gráfica, né? Você tem que desenhar a tela e assim por diante. O Arduino não tem isso. O Arduino ele lembra muito as linguagens de programação mais antigas, né? Por exemplo, depois eu vou dar uma aula para vocês de Pascal. Vocês vão ver que o Pascal ele vem bem nessa trilha também. Tá? É bem bacana. Bom, e como funciona o algoritmo? Ele pode funcionar assim, como um fluxograma. Hoje nós vamos ter de novo essa parte, vou passar aquela tela do fluxograma para vocês. Aliás, tem que ter bastante, tem que fazer bastante para que vocês tenham um entendimento cada vez melhor. Ou ele pode ser assim, né? Feito por uma estrutura de dados, né? Feito aí por um pseudocódigo. Então, esse pseudocódigo aí, quando nós formos digitar lá no Visual G, você vai notar que ele funciona perfeitamente. Se você pegar... Por que um pseudocódigo, né? Se você transcrever esse pseudocódigo para uma linguagem de programação, pessoal, qualquer, seja ela qualquer uma, tá? Desde que, é lógico, desde que você obedeça a sintaxe que você dá a linguagem, né? Então, se você obedecer a sintaxe da linguagem, você vai ter o mesmo resultado, tá? É lógico que eu não posso chegar lá no compilador do Pascal, por exemplo, né, que é uma linguagem mais antiga, mas eu não posso chegar no compilador do Pascal e simplesmente digitar desse jeito, em português, por exemplo, né? Aí no Portugal estruturado. Não dá, né, gente? Não tem jeito. Por quê? Porque se eu vou lá e faço isso, tá? Ele não vai nem conseguir verificar, né? Vai dar erro, porque nem aceitar o português ele não aceita. Lado a lado aí estão os dois ambientes que a gente mais vai usar. Um é o algoritmo comum, né? Então, aí a sua esquerda é o fluxograma e a direita ali, né? Que é ao contrário. A direita, isso, a esquerda é o fluxograma e a direita é o algoritmo estruturado, tá? Pessoal, vamos para o nosso primeiro exercício. Vocês vão criar dois algoritmos vocês vão criar ele em descrição narrativa. O que é a descrição narrativa, pessoal? É aquela descrita. Por exemplo, lá que nós fizemos, pegue a lâmpada, atire a lâmpada da caixa e assim por diante. Tentem fazer esse, por favor.
Vamos continuar, pessoal? Então, vamos lá. Continuando aí, galera. Então, a descrição, essa descrição narrativa é muito simples, é você ir anotando os passos que você faria. E uma coisa interessante de passar um exercício de descrição narrativa para vocês é o seguinte, é o de vocês fazerem a descrição narrativa, eu pegar cada exercício e verificar que cada um é diferente um do outro. O que quer dizer cada um ser diferente? É o seguinte, apesar da lógica de tudo que nós fazemos ter um raciocínio lógico, nem todo mundo tem a mesma lógica. Na verdade, é mais fácil dizer, ou mais simples, que ninguém tem uma lógica igual ao do outro. É simples. Se nós temos um caminho, por exemplo, você sai da sua casa para ir a uma padaria. Desde que não seja uma linha reta, né? E você tem algumas opções de caminho, eu garanto que dificilmente todo mundo faria o mesmo caminho. Um corta para um lado porque acha que é mais rápido, um decide pegar um outro caminho e assim por diante. Tá bom? Então, a lógica vai depender muito da pessoa. E em programação não é diferente. Às vezes não tem algo, vou fazer dessa maneira que é a maneira mais correta, ou é a única maneira correta. Isso não existe, tá? Então, não existe falar isso, principalmente dentro de lógica. Bom, pessoal, mas se eu fosse definir lógica de programação, eu podia definir como? Eu podia definir assim, como teoria da programação. Seria o mais simples e o mais fácil de ser explicado. Eu vou definir, se eu fosse definir assim, para um meio simples, para você vai definir para uma pessoa entender. Define como uma teoria da programação. É algo que você aprende para você utilizar depois em qualquer linguagem, qualquer uma, tá? Bom, e aí, basicamente, o que se aprende em lógica de programação? Basicamente, a gente vai aprender a fazer algoritmos. Então, vai aprender dentro desses algoritmos a sua importância em programar, né? Então, vai descrevendo os nossos algoritmos ali, a gente vai aprender como é que se programa, tá? Se você for fazer um resumo básico, aprender lógica é aprender a programar em si. E aí, para desenvolver um programa, o que você precisa fazer, né? Você precisa, primeiro, saber o que vai ser feito e como vai ser feito. E como a lógica pode te ajudar em programação? Simples, pessoal, porque um programa de computador, ele também é uma sequência finita de passos, igual em lógica. Vai ser uma sequência finita de passos até que nós vamos ali finalizar a nossa produção, né? E uma linguagem de programação é tudo que nós fazemos com recurso de interatividade. Então, tudo que tiver um recurso de interatividade, ele vai ser relacionado à lógica de programação. Tá bom? Bom, pessoal, e aí existem alguns passos para você utilizar em lógica. Então, ele pode ser feito como? Ele pode ser feito por descrição narrativa, que foi o que nós fizemos agora, foi o que vocês fizeram. Então, quais são os passos da descrição narrativa? Por exemplo, eu vou fazer o cálculo de uma média pelos 3 passos mais utilizados, né? Por descrição narrativa, pelo fluxograma e também pelo pseudocódigo, né? Então, por descrição narrativa, como é que ficaria? Identificar a primeira nota, identificar a segunda nota, somar as duas, dividir o resultado por 2, e aí eu tenho a média. Eu tendo a média, eu vou verificar o que eu vou ter que fazer pós essa média. Então, vi a média e, nesse caso, para o aluno ser aprovado, ele tinha que tirar 6 ou mais. Então, se ela for maior ou igual a 6, ele vai escrever aprovado. Se não for esta a verdade, né, não é essa a premissa, ele pula o passo e vai para o passo de baixo. Essa é a técnica do fluxograma. Deixa eu já mandar para vocês aqui. E aí, eu vou mandar lá para vocês conhecerem a entrada e a saída de dados. Já mandei lá, essa mesma imagem. Então, você tem uma figura para início, uma figura para processamento, uma figura para entrada de dados, uma figura para saída de dados.
e uma figura para estrutura de decisão. Pessoal, pode acontecer de ter mais, tá? Mas essas são as que nós mais usamos. Essa aí, 80% dos nossos problemas, a gente resolve utilizando essas figuras, tá bom? E como ficaria o cálculo da minha média se eu fosse fazer por fluxograma? Se eu fosse fazer por fluxograma, tá aqui, ó, início, ele vai usar o parâmetro de entrada de dados para ler as notas e a média, ele tem que criar uma variável para média também. Aí ele faz média, vai fazer o cálculo, né? Média é igual a nota 1 mais nota 2 dividido por 2, e aí ele vai ter estrutura de decisão. Ele vai verificar, ele vai perguntar para o algoritmo assim, ó, aquela média é maior ou igual a 6? Caso positivo, ele escreve aprovado e finaliza o algoritmo. Caso negativo, ele escreve reprovado e termina o algoritmo, tá? Neste caso, não existe looping ainda. E nós temos também a linguagem estruturada. A linguagem estruturada, ele vai ter lá, ele vai declarar as variáveis, né? Leia nota 1, nota 2, a média, iniciar, ele vai escrever, digite a primeira nota, vai ler a primeira nota, digite a segunda nota, vai ler a segunda nota. Vai fazer o cálculo, tá? Esse aí, ele está estruturado pro Visual G, tá, gente? Pode acontecer em algum outro ali, algum outro programinha de leitura, por exemplo, tem um que é Portugal, ele é um pouquinho diferente, mas é só, por exemplo, aí ao invés desse sinal de menos e tracinho, seria o sinal de igual. Geralmente é a mesma coisa. Escreva a média do aluno, média, depois ele vai verificar. Se for maior ou igual a 6, então ele está aprovado, se não, ele está reprovado. Tá? Bom, vamos para o nosso segundo exercício. Então vai lá, pessoal, vocês vão fazer a descrição narrativa. Ó, é muito simples esse exercício, hein? Você vai ler o nome de uma pessoa e a sua idade. E vai calcular quantos dias essa pessoa viveu. Pessoal, lembrando, para facilitar, não vamos contar o ano como bissexto, contar só o ano comum. Então, vai ler como se todo ano tivesse 365 dias. Tá bom? Vamos lá, tentem fazer aí, 15 minutinhos para você. Lembrando, tem que fazer nos três, tá? Tanto na descrição narrativa, no diagrama de blocos e na linguagem estruturada.
Então, vamos corrigir aí. Primeiro de tudo, pessoal, uma coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte, é que cada um tem uma lógica, um jeito, tá? Cada um vai ter uma maneira de desenvolver seus algoritmos. Então, por exemplo, principalmente nesse primeiro aqui, ó, descrição narrativa. Alguns vão usar uma quantidade de passos maiores, outros vão usar menos, e assim por diante. Então, primeiro, a gente vai primeiro precisa saber o nome, né? Ele pede aqui, ó, ele pede para ler o nome e a idade de uma pessoa, tá? Ver o nome da pessoa. 2. Ver a idade da pessoa. Deixa eu só colocar aqui. Descrição. Aí eu vi o nome, vi a idade. 3. Multiplicar a idade da pessoa por 365. Certo? Aí o que ele quer? Ele quer que exiba quantos anos de vida ela tem. Escrever o valor da multiplicação. Pronto. Professor, mas o meu teve mais passos. Tranquilo. Foi o seu jeito de solucionar o problema. O meu teve menos. Desde que ele veja o nome da pessoa, desde que ele veja a idade da pessoa, desde que ele multiplique a idade e que no final ele coloque o valor lá com a quantidade de dias, tranquilo, tá? No fluxograma, eu vou usar o Word, porque o Word ele já tem as ferramentas para o fluxo, para criar um fluxograma. Então vamos lá. Vamos abrir o Word aqui. E aí a gente vai criar, né? Então, bom. Ele tem aqui, ó, quem tem o Word é mais simples, né? Então vamos lá. Aqui, ó, fluxogramas. Ele tem aqui, ó, início e fim. Tá, início, né? Vai iniciar. Aí o que ele tem que fazer? Ele tem que ler o nome e a idade da pessoa. Então vamos aqui pro de leitura de dados, né? Vai ler o nome e a idade da pessoa. Depois que ele tem que fazer? Ele vai fazer o cálculo, o processamento. Ele vem aqui, vamos pegar o de processamento. Fez o processamento, ele vai exibir na tela. Exibir na tela. Depois eu posso até duplicar aqui. E aqui ele vai finalizar. Só pôr um pouquinho mais. Então vamos pôr o texto. O que ele viu aqui, ó? Primeiro. Então aqui é o início, né? Início do nosso algoritmo. Tá? Aí ele vem para o segundo. O que ele tem que fazer? Ele vai ler nome e idade. O segundo passo. Então a gente pode pôr aqui também. Vamos pôr uma setinha aqui, né? Aqui vem para cá. Lê o nome e a idade. Ele vai para o de baixo, ele vai fazer o cálculo, né? Então, que cálculo ele vai fazer? Tá, eu vou pôr uma variável a mais aqui, que a variável é o dias, que aí já armazena depois. Então, tá, texto. Então, dias vai ser igual a idade vezes 365. É o cálculo que ele tem que fazer. Depois ele vem para cá, ele vai exibir texto dias. Vou aumentar aqui, né, para vocês entenderem maior. E aqui ele vai, terminou o cálculo, ele vai finalizar o nosso algoritmo. Aí, ó. Então, fluxograma aqui. Então, entrou, início, né? Para a gente iniciar o nosso fluxograma.
Leu as variáveis, eu criei uma variável dias, fica mais fácil, tá? Senão vai dar mais trabalhinho. Bom, dias recebe a idade que você digitou vezes 365 e ele exibe dias. Tranquilinho. Mais uma vez, mesmo no fluxograma, é que apesar desse ser bem simples, não tem como muito ser alterado, não. Mas mesmo no fluxograma pode ficar diferente, tá, pessoal? E vamos lá, então, agora para o nosso Visual G. Abrir o Visual G aqui. Como é que ficaria esse mesmo algoritmo dentro do Visual G? Então, vamos lá. Tirar esses. Então, nas entradas, o que eu preciso entrar? Uma variável nome, do tipo caractere, né? E eu posso colocar ali a variável dias, que eu falei para vocês, e a variável idade, elas vão ser inteiro, tá? Não preciso usar real. Fiquem tranquilos, pessoal, que a semana que vem eu vou ensinar para vocês o que é variável, o que é variável inteiro, o que é variável real, o que é variável caractere. Fiquem tranquilos, tá? Bom, início. Então, primeiro, o que eu preciso fazer, pessoal? Eu preciso que entre os dados. Então, primeiro aqui, ó, escreva. Eu vou colocar um L. Opa, escreva. Porque com L ele pula uma linha, tá? Então, digite seu nome. Aí, leia a variável. Então, por que eu estou fazendo aqui, ó? Se eu vier aqui no executar, ó, vou aqui, digite seu nome. Eu vou lá, digito meu nome, acabou o programa. Eu não pus mais instruções. Li o nome, agora eu preciso ler a idade. Escreva. Vou pôr sem L, digite sua idade. Agora eu já estou pedindo para ele ler a idade, né? Então, ó, eu estou lendo o nome, mandei digitar o nome, li o nome. Mandei digitar a idade, li a idade. Eles estão indo lá para a variável, tá? Então, aquela variável, ela vai ter valores lá dentro. Aí eu vou para o cálculo, né? Dias. Aqui o que a gente tem que tomar cuidado é uma coisa que é um pouquinho diferente de alguns outros, é assim, ó. Dias recebe, então tem um sinal de menor e um tracinho. Recebe idade vezes 365. Beleza? Vamos ver se ele está fazendo o cálculo certinho. Vamos lá no executar. Lucas, 40. Peraí que faltou. É vezes, gente, desculpa. Vezes 365. Coloquei sinal de... Só que, ó, até eu só pedi para ele fazer o cálculo, eu não pedi para exibir. Então, posso colocar aqui, ó, escreva nome, vírgula. Você já viveu dias. Dias na sua vida. Pessoal, olha que interessante. Quando eu for pôr uma variável, eu ponho só a variável. Aí eu coloco vírgula, o texto que vai na tela, eu coloco entre aspas. Tá bom? Isso tem que prestar bastante atenção. Mais uma vez, aula que vem a gente vai ter bem basiquinho, nós vamos fazer um exercício, criar alguma coisa, fazer um exercício para vocês irem se acostumando, tá? Ah, professor, eu não tenho um computador, eu não tenho como instalar o Visual G, não tem problema, pessoal. Faz no papel. Você entendendo a estrutura, tá ótimo, tá? Vamos lá agora ver se eu consegui terminar. Então, Lucas, 41 anos. Ah lá, Lucas, eu já vivi 14.965 dias. É mais que tem os anos bissextos, já faz um mês que eu fiz aniversário, então já tem mais ali. Já deve ter dado uns 15 mil, né? Então, pronto, ó. Ele fez o cálculo para mim. Beleza? Então, o que você tem que entender? Aqui, ó. Aqui é a declaração das variáveis, tá? Aqui eu tô dando a entrada. Olha que interessante. Eu falei para vocês, eu não me lembro se eu falei a aula passada, a variável, pessoal, ela funciona como uma garagem. Vamos pegar aqui, vamos fazer um estacionamento, ó.
1, 2, 3 vagas. Aí tem as 3 vagas. Vou pegar meu carrinho aqui. E meu carrinho. Eu tenho o carrinho. Tô com o carrinho aqui. Se eu for, eu vou estaciono um carro na primeira vaga. Bom, estacionei. Chega outro carrinho. Se eu tentar colocar o carrinho nessa vaga, ele não vai caber. Já tem um carro estacionado lá. Então, eu tenho que colocar na outra vaga. A variável funciona da mesma maneira, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui no Visual G. Tá vendo aqui, ó? Não tem como. Se eu quiser, se eu for aqui, ó, por exemplo, colocar aqui, ó, escreva sua idade. Opa, escreva, peraí. Digite sua idade. Leia idade. Eu estou usando a mesma variável, né? Então, vamos lá. Ó. Então, Lucas, 41. Ah lá. Aí ele pede para eu digitar a idade de novo, 41. Olha aqui o que... Deixa eu só fazer um negócio aqui. Vou digitar outra idade para ficar mais fácil. Né? Olha aqui, pessoal. A minha variável idade, ela entrou com 20 anos. Tá? Eu digitei, é que eu muito inteligente, digitei 22 vezes. Deixa eu digitar valores diferentes. Pronto. Agora vai, ó. Então, olha aqui, gente, ó. Então, a minha variável, ela começou valendo 40, só que aqui, ó, a hora que eu pus o segundo valor, o valor 40 foi apagado. Então, é igual a história do carrinho aqui, ó. Se eu quiser pôr um carrinho aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar esse carro daqui. Aí eu consigo pôr esse outro. Eu consigo armazenar ele aqui. E a mesma coisa acontece com a variável. O número 40 está aqui, ó, ele estava aqui, mas no final ele virou 45. Ele tira o número 40 lá. Tá, pessoal? Isso é uma variável. Ele tem esse nome de variável porque é um valor que varia. Olha o nosso querido Visual G. Tá? Bom, galera, então o Visual G ele vai ser bem simples. Nós vamos usar ele com bastante calma. Então, fiquem tranquilos, eu vou passar uma parte bem básica. Vamos tentar fazer um negócio? Primeiro de tudo, ó, tipos de dados. Então, ele pode ser inteiro. O que é inteiro? São números. Por exemplo, aqui, ó, número 100, vírgula. Esse é um caractere inteiro. Se eu for fazer uma divisão, eu tenho que usar real, porque real é valor com vírgula. Tá bom? Caractere são letras. Então, uma cadeia de letras, tá? E lógico é quando você vai usar um valor booleano. Ele é verdadeiro ou ele é falso. Então, muito simples de entender isso aí. É true or false, né? Há um exemplo de uso. Você pode definir inteiro. Ali ainda tem o vetor. Esses são os operadores, né? Mais e menos, adição e subtração. A barra para divisão. A porcentagem para mod. Para fazer exponenciação, usa o chapeuzinho, né? Esses são os relacionais, igual, menor, maior que igual, menor que igual. Tá? Operadores lógicos. Para que nós vamos usar operadores lógicos? Ah, professor, não tem muito isso. Tem sim, pessoal. Vamos supor, por exemplo, que você vai fazer um algoritmo que ele vai escrever assim, a pessoa tem que... ela tem que ter nota igual ou maior que 7 e 70% de frequência. Então, ela tem que, quando é E, por exemplo, ela tem que satisfazer as duas condições. Bom, para o comando de saída é o escreva ele vai
recebeu o dado exatamente na mesma linha, escreva L, ele escreve na linha de baixo. E para a entrada de dados é o leia. Então, nós fizemos aqui, ó, escreva, ele vai ser para sair, ele vai exibir algo no monitor, e leia, ele vai ser para guardar as informações. Bom, vamos, essas de desvio condicional eu vou deixar para a próxima aula para a gente poder pegar certinho, tá? Ah, eu preciso explicar por causa desse. Pessoal, desvio condicional é quando você vai usar uma estrutura de controle, tá bom? Então, por exemplo, eu vou igual lá, na função C, o desvio condicional é o teste lógico, tá? Isso que é um desvio condicional. Constante é um valor que não muda, beleza? Tá? E variável eu já expliquei. Vamos lá, pessoal, tentem fazer esse rapidinho, por favor. O último aí, vamos fazer, para dar um tempo da gente fazer mais um, vamos fazer ele só em. Só no estruturado, tá? Vai lá, pessoal.
Vamos lá, pessoal? Bom, então a primeira, eu expliquei para vocês o desvio condicional, né? Desvio condicional, galera, vai ser sempre que você precisar utilizar algo, né? Você que vá ter, por exemplo, uma pergunta, ter, por exemplo, uma base de alguma estrutura por trás. Por exemplo, você vai, por exemplo, igual eu falei lá, você vai, por exemplo, fazer um teste lógico para verificar se um aluno passou ou repetiu. Isso é um desvio condicional, uma função C, por exemplo. Tá? Uma variável é um pedaço na memória, um ponto dentro da memória, que você vai alocar um valor. Então, uma variável, por exemplo, nós tivemos variáveis ali que alocaram o valor da idade, por exemplo, tivemos variáveis que alocaram um valor de uma nota, tudo isso é uma variável, tá, gente? Uma constante é um valor que não muda. Então, dentro de programação, uma constante vai ser um valor que não vai mudar. Ela vai ser sempre, vai utilizar sempre o mesmo valor, tá bom? Então, isso que vai ser uma constante. Bom, vamos lá, vamos desenvolver o algoritmo que leia duas notas, descreva a média, e se o aluno for aprovado, escreva aprovado, né? Senão vai reprovar. Vamos lá, pessoal. Então, vamos utilizar esse mesmo aqui. Vamos deixar o nome do aluno aqui. Então, só vamos mudar aqui, ó. Nota 1, nota 2 e média, vamos pôr tudo como real. Por que real? Porque vai ter que ter uma divisão, e como tem uma divisão, o valor pode ser que ele seja quebrado, né? Vamos lá, digite seu nome, pode deixar ali, digite a primeira nota, leia nota 1. Pessoal, outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, já falei para vocês, o Visual G e grande parte das linguagens de programação, elas são case sensitive. Então, elas vão diferenciar maiúsculas e minúsculas. Tem que tomar bastante cuidado com isso aí, tá? Escreva, digite a segunda nota, leia nota 2. E aí ele vai fazer o cálculo, né? Então, média recebe nota 1 mais nota 2 dividido por 2. Isso é o cálculo. E agora a gente escreve. Aí a gente pode pedir assim, pedir para ele já escrever, né? Escreva nome. Sua média é média. Se eu acabar aqui, ele vai só calcular e escrever, tá? Então, vamos lá. Lucas tirou 8, 7, sua média é 7,5, por exemplo. Acabou, mas não é isso que ele quer. Ele quer também que escreva se foi aprovado ou reprovado. Então, a gente vai usar a função C. Esse aqui vocês não fizeram ainda. Então, o que é uma função C, pessoal? Que vocês têm que entender. Uma função C é uma base comparativa. Então, ele vai verificar, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma verificação de um dado. Se esse dado tiver o valor verdadeiro, ele vai exibir alguma coisa. Se tiver o valor falso, ele vai exibir outra. Então, vamos lá. C, né? A média, aí o valor que ele usou foi 6 ou 7? 7. Então, C, média maior ou igual a 7, então faça. Escreva provar. Se não, escreva reprovar.
fim C. Vamos ver se está tudo certinho. Opa, 10. Peraí que tá dando um errinho aqui. Eu só ver onde está. Igual eu falei para vocês, pessoal, tem que tomar bastante cuidado ao digitar um algoritmo, porque qualquer errinho o compilador já vai dar como... vai mostrar a mensagem de erro, tá? Aqui, ó, viu? Não tem esse faça. 9. Lucas, 10. Quanto quem? Tá certo aqui, gente. Vou achar o errinho. Bom, então assim, ó, basicamente aqui, ó, ele vai ver se a média é maior ou igual a 7, ele vai escrever aprovado. Senão, ele vai escrever reprovado. Simples assim, tá? Pessoal, na próxima aula, a gente vai começar a trabalhar mais com isso. Então, o que a gente tem que entender? O que é um algoritmo, tá? Então, como ele trabalha, né? Então, como é que trabalha, como nós vamos fazer um algoritmo? Para isso, a gente vai fazer passo a passo. Então, por exemplo, nós vamos começar a fazer algoritmos bem simplesinhos, tá? Como assim bem simplesinho? Por exemplo, vamos fazer um algoritmo aqui para escrever o nome. Vou fazer um bem pequenininho aqui para vocês entenderem. Então, por exemplo, vou tirar isso aqui também. Tá, vamos lá. A gente vai fazer um aqui, ó, para entender variável. Então, escreva, digite seu nome. Leia nome. Pronto. O que vai fazer esse algoritmo? Ele não vai fazer basicamente nada. Ele só vai armazenar, ó, pede para digitar o nome, ele armazenou o nome aqui dentro da variável. Tranquilo, né? Agora eu quero escrever o nome. Aqui, ó, escreva nome. Ou então a gente pode fazer melhor, né? E melhorando. O seu nome é... vírgulazinha. Lucas. Pronto. Eu preciso... professor, isso é muito simples. Eu preciso que vocês entendam desde essa parte mais simples para a gente ir melhorando esses algoritmos depois. Tá? E como é que eu faço... Como é que eu faço para fazer esse algoritmo aqui num fluxograma? Vamos lá, ó, pega o Word aqui, ó. Você pode ver aqui, início, nome, pula esse pedaço, não tem estrutura de cálculo nem de decisão. Esse aqui vem para cá, pronto. Esse aqui seria um fluxograma dele. Início, lê o nome, e aqui exibiu o nome. Pronto, basicamente é isso. Desde esses menores, aí nós vamos aumentando, tá? Para vocês irem melhorando. Professor, mas você falou que na linguagem de programação seria idêntico. Nós vimos lá, eu mostrei para vocês na aula passada, eu mostrei um algoritmo, por exemplo, que ele lá no Pascal, ele fazia a mesma coisa. Tá bom? Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Bom, então, por hoje é só, a gente vai parar por aqui.
Aí a gente vai depois, na próxima aula, a gente vai continuando aí. Tá bom, pessoal? Então, falou, galera. Até semana que vem. Tchau, tchau.